Fala galera, estamos começando mais um episódio do Metanoia Podcast. E hoje, pessoal, em altíssima frequência, eu já vou te dizer por quê. O convidado de hoje é um cara especial que eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, fui um mentorado dele e eu trouxe ele aqui para ensinar para vocês e vocês entenderem o que significa essa alta frequência. Então, aqui tá de noite, eu vou dar uma excelente noite, uma ótima noite para vocês, porque aqui a gente já vibra nessa alta frequência. E como patrocinador, a gente tem a Conecta Proteção Veicular, nosso patrocinador oficial, que está aqui todos os episódios com a gente. E não tem como, né, pessoal? Hoje em dia, não tem mais como ficar sem a sua proteção veicular. Então, pessoal, sem consulta Serasa SPC, com uma facilidade absurda, totalmente acessível às mensalidades. Então, hoje não tem mais desculpa. E aqui, diretamente dos estúdios da Yuma Marketing, eu quero receber o nosso convidado em altíssima frequência, Samuca Souza. Tamo junto, meu irmão. Ótima noite. Tamo junto, ótima noite. Ótimo dia, ótima tarde para todo mundo que tá assistindo a gente. Tenho certeza que vai trazer ensinamentos extraordinários para tua mentalidade, principalmente pro teu negócio. Show de bola, Samuca. E aqui nosso objetivo é que o pessoal de casa que tá assistindo saia diferente de como entrou aqui. Então, é a metanoia, às vezes em minutos, em poucas horas, você vai sair daqui com a cabeça totalmente diferente, com insights diretamente do Samuca. Samuca, antes da gente começar, eu quero te fazer só uma perguntinha, tá? O nome do nosso podcast é o Metanoia, né? Que veio ali por vários motivos, mas essa palavra existe, né? É uma palavra milenar. Ela tá na Bíblia, Romanos 12, e eu sempre faço essa pergunta. O que você entende por metanoia? Eu acredito que é um novo posicionamento de mentalidade, mas também de ação, porque tudo acontece na mentalidade. Quando você se posiciona numa nova frequência, numa nova mentalidade, você tem novos posicionamentos, novas ações, novas atitudes e novos resultados. Então, se eu posso deixar aqui, metanoia, você mudar não tão somente a sua mente, mas mudar o teu consciente, seu subconsciente, mudar suas atitudes a fim de mudar as suas ações. Maravilha, conhecimento aqui não vai faltar, turma. E, Samuca, você tem como slogan, como estilo de vida, como... Cara, tudo que você faz, você prioriza, né? A tal da alta frequência, vibração. Explica um pouquinho o que é essa alta frequência, que inclusive... O livro Alta Frequência, pode falar dele também? Pode. A alta frequência nada mais é que um termo que Deus me deu há 2 anos atrás. Tivemos a honra de patentear esse termo. Estamos tendo a honra de trazer ele para nível nacional. E alta frequência nada mais é do que você se posicionar numa frequência diferente na tua mentalidade. Nada mais é que você operar em uma nova energia. Eu acredito que vocês já ouviram já o termo que o ambiente muda a frequência. Esse ambiente está totalmente preparado para que esse podcast aconteça. Talvez você se posicione em algum restaurante, em alguma loja, e aquele ambiente consegue mudar a sua frequência de forma positiva. Mas a grande pergunta e o grande questionamento onde vem esse nome e quando o ambiente não é satisfatório? E quando esse ambiente ele infringe a nossa frequência? É onde a alta frequência ela tem que entrar em ação, e eu trago comprovação científica para isso. E é onde a nossa frequência não pode mudar através do ambiente negativo. Então a minha frequência tem que mudar o ambiente, não o inverso, mudar a minha frequência. Então é eu me posicionar de uma forma que, independentemente de qualquer ação externa, negativa ou até mesmo positiva, não vai influenciar o meu potencial interno. Alta frequência é você extrair o máximo de potencial, de propósito, de habilidade, dom e talento que você tem para você aglutinar e transformar e transbordar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que alta frequência muda ambiência. É isso aí. Muito legal, cara. Então, assim, não importa o ambiente que você tá, o ambiente que você chegou, às vezes tem aquela energia carregada que você chega e fala, mas então a gente tem esse poder de com a nossa frequência tem esse poder. Mudar a ambiência e contagiar, de certa forma, o ambiente como um todo e fazer eles virem para a sua frequência, né? E não se nivelar por baixo. E isso que você falou tá no livro, é uma comprovação científica do mapa da frequência vibracional, Dr. David Hawkins, um PhD americano, onde ele fala que toda ação gera uma reação, e essa ação, esse peso que a gente sente quando a gente chega em certos lugares, ele é emitido em hertz. Então,
todo peso emocional, todo peso quântico, vamos dizer assim, todo peso espiritual, você pode se medir cientificamente por hertz. Então, o grande questionamento é, qual a energia que eu tenho deixado nos lugares? Qual que é o legado que eu tenho deixado nos lugares? Qual que é a frequência que eu tenho deixado? E aí, muitas vezes, a gente deixa o ambiente externo abalar o nosso interno, a gente perde a oportunidade, a gente perde o nosso propósito, a gente perde o nosso foco, a gente perde o nosso direcionamento. Por quê? Porque a nossa frequência não está blindada. A nossa frequência ela não está equalizada com a frequência, primeiro, com a frequência do nosso propósito. Tá chegando um novo livro agora, Frequência do Céu, e eu falo que a gente tem que estar equalizado com a frequência do céu. Porque se eu estou equalizado com a frequência do céu, eu faço aquilo não que eu quero, mas aquilo que Deus tem para mim e para minha vida, para os meus negócios, para minha família, para minha espiritualidade, para tudo que eu for fazer em todas as esferas da vida. Cara, isso é muito legal, porque independente ali do que a pessoa acredita, né? Se a pessoa quiser ir pra ciência, tem embasamento. Cara, a pessoa espiritual... Alta frequência é espiritual, científico, filosófico, empírico, quântico, energético. Você pode levar para qualquer campo. Ela vai existir. Você tá vibrando uma frequência aqui. Se a pessoa só chega aqui para gravar com você, você tá totalmente desanimado, com aquela energia ruim, com aquela energia carregada, você tá com uma frequência baixíssima. Se eu não me blindar contra isso, a tua energia ela vai passar para mim. E não é isso que acontece dentro das empresas, quando você tá ali no meio do mês, não bateu meta, time comercial, não bateu meta, a energia tá baixa. Como que você vai levantar a energia do time? Isso é uma parte que eu atuo muito, né? Então, assim, liderança de time comercial, cara, aquela coisa do tráfego do mercado digital. Sim. Tem que ser uma energia elevada, porque você tá transmitindo para centenas de milhares de pessoas, senão você não consegue atingir o teu objetivo. E aí, quando isso reflete no time e em resultado, você vê, às vezes, um mês que não foi tão legal, você vê que a pessoa que depende e ganha pelo resultado, ela já baixa a frequência dela. E aí, cabe ao papel da liderança trazer essa nova energia, essa nova frequência de que, cara, é um médio e longo prazo, né? Não dá para tirar ali os resultados por um mês, né? Por um período curto. Então, estar nessa alta frequência constantemente, né? Que não deve ser fácil, não é fácil, porque tem altos e baixos, mas quando você tá nessa alta frequência, você carrega isso junto com você e por onde você passa, você vira luz, você vira referência, né? Então, para mim, é exatamente o que eu entendi, o que eu pretendo carregar, o que eu quero aproveitar de máximo dessa alta frequência, que agora eu sei o que é. Fez sentido para você? Fez sentido. Então a gente começa a entender, principalmente, cara, eu lido com grandes corporações, com grandes empresas como Itaú, Santander, Magazine Luiza, Oi Telecom, Camicado, Ademicon, grandes empresas que o processo está pronto. E aonde que o mentor ou advisor ele entra? Aonde que eu entro nessas companhias? Na parte da energia, do comportamento, né? Alta frequência nada mais é do que você equalizar o quê? A tua inteligência emocional, a sua intencionalidade, equalizar a sua produtividade. Porque você concorda comigo? Vendas é o quê? Primeira coisa, venda é energia. Energia total. Faz sentido que se você tracionar 2 vezes mais, colocar mais energia, colocar mais foco, o resultado ele vem. O processo é o mesmo, André. É o mesmo processo. Só muda o quê? A intencionalidade de energia que você coloca no seu negócio. Então, muitas vezes, você precisa da cultura, você precisa do processo, você precisa se movimentar em um movimento de gestão estratégica da sua empresa, precisa. Mas vamos para o outro lado da moeda. Como é que está a parte comportamental da tua empresa? Como é que está a parte comportamental do teu time? Tá faltando energia? Tá faltando inteligência emocional? Tá faltando você elevar a sua frequência? E vou dizer, a energia do time é reflexo da energia do líder, do diretor. Então, muitas vezes, eu sei que o seu público tem bastante diretor, dono de pequenas, médias e grandes empresas, a gente precisa entender qual que é o movimento da nossa energia. Como que a gente está liderando em baixa frequência ou em alta frequência? Reflete diretamente, né? E uma coisa que eu percebo é que realmente eu sou um cara muito técnico, vamos dizer assim. Cara, números do tráfego, métricas atrás de métricas, números, indicadores, tudo que envolve métrica, né, que tem método, é o que eu gosto de fazer, é o que eu aplico, é o que eu ensino, né? Mas existe um outro lado que a gente consegue complementar
E talvez inconscientemente, ou que o resultado não é visível porque não é número, isso vai interferir em resultado, né? Então, assim, quando você juntar, né, a técnica bem feita, a aplicação, a constância, a liderança, a gestão, a estratégia, tudo alinhado, cara, às vezes travou. Cara, mas eu tô fazendo tudo certo. Cara, pode ir na ferida, pode analisar um pouquinho mais os bastidores, analisar a vida pessoal de quem tá no processo. Falta de energia. Falta de energia, falta de espiritualidade, falta de uma rotina espiritual, né? E assim, eu sempre fui muito razão, né? Tanto que uma das coisas que eu fui buscar na alta frequência, né, lá no Select House, foi justamente isso. Porque desde que eu nasci, cara, minha família inteira, sempre dentro da igreja, sempre servindo, liderando célula, fazendo um monte de coisa. Mas na hora de trabalhar, era onde eu separava. Falava, cara, deixa eu fazer minha parte, Deus, cuida da minha família, me dá saúde, traz proteção, que o resto é comigo. E trazer Deus para o negócio faz toda a diferença. E eu tenho provado disso e quero provar ainda mais, né? Para que, não pela força do meu braço, mas que esse conjunto de técnica, habilidade, dons, habilidades, Sim. que todo mundo tem, nasce com a sua, vem com uma pitada do céu, né? A alta Sim. frequência do céu, que vai estar na segunda edição do livro. É isso aí. E eu tô doido para esse livro sair, porque eu quero, assim, devorar esse livro rápido. André, eu acredito que quando o empresário ele entende que o verdadeiro CEO da sua empresa é Deus e que você é apenas um servo que está cuidando do presente que ele te deu, que é a sua empresa, o jogo vira. Até pro cético, até pro ateu, se acreditar na força maior, acreditar que não é com a força do braço dele, porque assim, aquilo que tá na força do nosso braço, aquilo que a gente consegue fazer, ok, e aquilo que é impossível? E aquilo que a gente tem que emotizar? O termo corporativo emotizar é o quê? Tá no livro, é você trazer pro presente aquilo que tá no futuro e não existe. No termo espiritual é profetizar, né? E eu ensino isso, cara, você tem que emotizar, você tem que colocar no papel o que você quer pra sua vida. Você já tem que se comportar na frequência de que já aconteceu aquilo que você acredita que vai acontecer. Então, por exemplo, hoje você fatura 100 mil reais por mês. Cara, você quer faturar 500 mil reais por mês? Você já tem que se comportar como se já estivesse faturando 500 mil. Isso não deve ser um papo motivacional de coach, deve ser um papo ativacional. A gente tem que trocar o motivacional pro ativacional, tem que disparar um gatilho na mentalidade e falar o que eu preciso fazer para que isso aconteça. Porque quando eu saio do motivacional, entro no ativacional, eu automaticamente entro no último movimento, que é o transformacional. Começa a transformar os movimentos ao meu redor. Cara, eu anotei muita coisa, né? Eu sou um cara de anotar muito, tô anotando aqui porque não quero perder nada, né? Tudo bem que eu vou assistir de novo esse episódio várias vezes, mas eu anoto porque, cara, eu sou um cara de muita ideia, muito criativo, tudo vira produto. Mandaram escrever um livro, e o título é Tudo é um Produto. Porque, Tudo produto. cara, tudo eu transformo Excelente em produto. livro. Uma água com não sei o quê. Cara, isso aqui é um produto. Faz isso, compila, vende digital, comercial, sabe? Aquela coisa toda. E assim, então, pessoal, eu participei, tá? Do Select House, né? A gente ganhou vários brindezinhos. A mentoria que é feita na minha casa. Exatamente, eu achei essa proposta Aqui em Curitiba, mentoria high ticket para 12 empresários que sentam na mesa e a gente acredita que a mesa ativa mais que o palco. E é onde a gente trabalha 3 pilares, né? Gestão, alta frequência e espiritualidade. E é surreal, né? Me dá o seu feedback, o que você achou? Cara, assim, até não vou dar tanto spoiler assim, mas, cara, tem coisas aqui que eu quero saber se eu tenho a permissão de poder falar coisas que me chamaram a atenção. Pode e falar. você, né, Pode falar falar. pra essa galera aqui, porque, gente, é totalmente aplicável, tá? E é pra hoje, não é pra daqui É método. algum tempo. É método, ó. Alta frequência é método. É método. O que é um método? É algo que se tornou um ritual. O que é um ritual? É uma repetição. O que Tony Robbins, um dos meus mentores, falam? Que a mãe da habilidade é o quê? A repetição. Repetiu, virou ritual. Ritual se tornou um método. E método é replicável. Método é replicável, é escalável e pode ser recorrente. Margem, escala, recorrência. Então eu vou abrir a caixa preta aqui das minhas anotações e eu vou dar só aqui algumas coisas, porque o que você falou ali, por isso que eu peguei aqui as anotações. Saia do motivacional e vai pro ativacional, né? Sim. Você falou um pouquinho sobre isso, e isso é decisão, isso é literalmente um posicionamento, né? Sim. Então,
Até... Porque, quero entrar nesse porque detalhe. senão, cara, se torna o quê? Emocional o negócio. E quanto tempo dura isso? 40 minutos comprovado cientificamente. Pra mim. Você entendeu? Meu Deus. Uma palestra, nada contra, tá? Uma palestra motivacional, ela dura 40 minutos. Quando eu vou dar uma palestra corporativa, que nós temos o Alta Frequência Company, nós temos hoje um ecossistema dentro do grupo Alta Frequência, que é o Alta Frequência Company, Alta Frequência Mentoring, Alta Frequência Imersão, Alta Frequência Clube, o Select e o Implementação da Cultura. Mas dentro de quando a gente vai dar palestras ou treinamentos dentro do Alta Frequência Imersão, eu sempre começo essa palestra falando, isso aqui não deve ser motivacional. Porque motivacional, 40 minutos depois, já era, você não lembra de mais nada. Caramba. É um método, cara, se você anota, já se torna o quê? Ativacional. Se você traz para ensinamento da sua vida, trazer para sua realidade, como que eu posso aplicar isso aqui? Isso se torna ativacional e não motivacional. Porque chorar é bacana. Você se emocionar, você mudar alguma coisa através de um forte impacto positivo dentro de uma palestra, dentro de uma imersão, de uma mentoria, é positivo. Mas precisa causar efeito, precisa causar transformação na pessoa. Então, quando eu sei qual frequência eu tô, mas eu sei qual meu potencial que eu posso extrair, que eu posso colocar mais energia no negócio, que eu posso fazer 2 vezes mais, eu amo essa frase, você viu lá no Select, eu falo muito sobre isso, 2 vezes mais. Quer ter resultado diferente em 2026, 2025? Faz 2 vezes mais. Ah, mas eu vou trabalhar muito, mas eu vou isso, mas eu vou aquilo. Nossa, mas 2026 vai ter ano político. Você vai se candidatar? Não vai. Ah, mas vai ter Copa do Mundo. Você foi convocado pelo... Ancelotti. Ancelotti convocou você? Convocou? Não convocou. Então não tem desculpa. Vai ter carnaval? Você vai pular lá no Salgueiro? Não vai. Então não muda nada pra você. Não muda nada. Então é tudo da sua frequência de você falar assim, cara, tá todo mundo falando que vai ser um ano difícil. Eu não aceito essa palavra, não. Pra mim não vai ser difícil. Por quê? Porque eu estou blindando a minha frequência. Eu vou fazer 2 vezes mais. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou me capacitar. Eu vou tentar fazer coisas diferentes que vai transformar o que? O meu resultado. Se eu mudo o resultado, eu mudo o que eu levo pra dentro da minha casa. Show de bola. Pegou essa aí, turma? Caixa preta aqui é nervosa. E, cara, inclusive, nesse carnaval eu vou estar com os meus alunos fazendo live, trazendo essa visão pra eles, porque, cara, não faz sentido pular carnaval. Não faz o menor... Descansar, beleza, a gente tem que descansar. E eu tenho aprendido isso, Sim. Porque, né, ali eu venho numa sequência, né, de cada hora, cara, aparece coisa nova, e aí eu abraço e a gente vai, né, delegando e indo pro próximo, delegando e indo pro próximo. Então, assim, é uma fase que eu gosto, que eu preciso descansar, não que eu gosto, né? Mas descansar não necessariamente pô, se arrebentar num carnaval, Sim. né, fazer, enfim, loucuras. Pô, dá pra ser produtivo e descansar no carnaval. Eu vou trabalhar no carnaval. Cara, uma característica de alguns que vieram aqui, e eu falo que é uma característica de um homem de sucesso. Esses caras têm uma honra, não sei se reverência é uma palavra muito forte, mas com a esposa. E eu quero agora falar não de você, mas, cara, a palestra da Thalita, tua esposa, lá, ela mexeu comigo, cara. Uau. Mexeu comigo, Thalita, beijo no coração. Beijo, meu amor. Recebeu a gente lá, né, dentro da casa dela, né, na casa de vocês, então a gente se sente muito abraçado, se sente muito em casa. E eu vi o tempo todo, né, ela te ajudando, estando ali com você, e o tema da palestra dela, só o tema não precisava falar mais nada. E esse tema é a mesa cura. É isso aí. E, cara, tempos de mesa, inclusive você postou hoje, né, você teve um tempo de mesa com um dos seus mentores. Sim. Isso é muito legal. Sim. Você colocar como aluno, né? Sim, é maravilhoso. sempre. E, cara, eu até grifei aqui essa questão, a mesa cura. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Cara, a mesa cura é você estar pronto para o pertencimento. É você estar pronto para você entender que a sua vida, ela tem valor. Que você tem dons, talentos e habilidades,
Só que você tem que usar isso também muitas vezes para você honrar as pessoas. Você tem que ter permissão. Eu acho que a palavra do momento é permissão. É você se permitir aceitar. Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa dos Estados Unidos, e tava fazendo uma mentoria. Cara, uma pessoa extraordinária. Eu falei pra ela, olha, você viu que não mudou nada você tá no país de primeiro mundo? Você tava no Brasil em tal cidade, você tá morando aonde todo mundo queria morar e não mudou nada, porque o que tem que mudar é a sua mentalidade, tem que acontecer metanoia em você, você tem que mudar a sua frequência, você tem que se permitir. Então, quando você senta numa mesa para você ouvir ou para você compartilhar, você viu lá no Select que as pessoas compartilharam várias arestas que precisam ser reparadas, né? Compartilharam suas mazelas, compartilharam suas dores, as suas necessidades, mas também pontos que já foram virando a chave lá dentro. Então, a mesa, ela traz esse lugar de pertencimento, ela traz esse lugar de aconchego, e ela Segurança, né? Segurança, e ela traz um lugar também de cura. Porque na mesa você vê que você não é o único. Uma das coisas que eu falei lá, que teve uma dinâmicazinha, André, qual que foi ali o que mais te chamou a atenção, né? Porque era uma dinâmica em dois. E eu falei, cara, o que me deixou aliviado é saber que eu não é só eu. É isso aí. Saber que eu não tô sozinho com esse problema ou com essa trava, né? Ou com essa observação ali naquela área que a gente estava falando. E só muda o produto, né? É. A dor é a mesma. A dor é a mesma, o método é o mesmo. O que você pode ensinar sobre vendas vai ser para qualquer tipo de produto. Só muda o produto. Cara, isso é legal demais também, porque hoje, né, o meu produto, vamos dizer assim, digital, é educação para pessoal que mexe com carro, né? Um produto diferente, exclusivo e tal. Só que antes a gente fez dar certo isso no nosso negócio, para depois começar a ensinar. Legal. E assim, quando a gente entendeu que isso era replicável, chamamos de método e escalamos no digital, educacional, tudo muito legal, mais de 1.000 alunos e tal. Só que, cara, uma coisa que eu falo demais para eles, pessoal, o conhecimento aqui é diferente, é legal, é exclusivo, margem alta, tudo muito legal, mudou nossa vida. Mas o ouro tá no método. Porque lá a gente ensina desde como o cara vai fazer o tráfego, como ele vai atender, como ele vai converter, como ele vai aplicar, fazer, pós-venda, tudo. Não é só um curso de como fazer ali, no nosso caso, pintura e restauração em couro. É um método completo de uma empresa, entendeu? Tudo resumido ali dentro de um treinamento. Mas a dificuldade do povo tem sido aplicar o método. Eles ficam muito bons em fazer o serviço, né? Em implementar o serviço no negócio deles. Será que não falta energia? Falta energia. E essa live desse carnaval... Falta energia. Então tá faltando o quê? Você entrar na frequência do fazer. Na frequência do Gestalt. Lembra que a gente falou? Gestalt, tá aqui, ó. Tá faltando entrar na frequência do Gestalt. O que é o Gestalt? É o último capítulo do livro, eu ensino em vários treinamentos ou mentorias individuais comigo. Gestalt é uma ferramenta da psicologia aonde tudo que você começa, você tem que ir até o final. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Abriu um livro, abriu o Gestalt. Foi até o final, fechou o Gestalt. Falei pra você, cara, a gente precisa comer um churrasco. Abri um Gestalt, mas não fechei. Por quê? Porque eu não coloquei data. Então toda vez que olhar no celular e ver você nos seus stories, vai drenar a energia do meu inconsciente, no meu subconsciente, porque eu vou falar assim, cara, tô devendo pra ele. Tô devendo pra esse cara. Então a grande pergunta é quantos gestalts que a gente tem aberto na vida? Quantas coisas que a gente começou e a gente não terminou? O brasileiro é campeão nisso. Campeão. Você vai lá pra tua plataforma, hoje a gente usa a Hotmart, a Green, enfim, já percorremos várias plataformas. Cara, o que as pessoas compram de treinamento, do barato ao caro, do low ticket ao high ticket, e não termina, é absurdo. Então, assim, essa palavra Gestalt, né, que tem todo esse significado que você falou, o brasileiro é campeão em começar e não terminar, em dizer que vai emagrecer e não emagrece, em dizer que no ano novo, né, que o dia da mentira tinha que ser 1º de janeiro e não no dia 1º de abril. Eu vou fazer a analogia da questão do Gestalt, do motivacional versus ativacional. Então, por exemplo, a pessoa falou, cara, eu vou emagrecer, ela tá motivada. Aí ela vai na Smart Fit, compra um ano inteiro, passou o cartão, foi motivacional. Se ela não for, se tornou motivacional e não ativacional. Ela começou e ela não foi até o final. Você sabe que um dia viraram para Jesus e falaram assim, Jesus, você é bom. Jesus falou assim, eu não sou bom não, bom é meu pai.
Mas aí, capítulos depois, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. E aí? Tá se contradizendo, Jesus? O que tá acontecendo? Por que ele fala que ele é bom e depois ele fala que ele não é bom? Porque existe uma cultura judaica, uma cultura de Gestalt, que você só pode ser considerado bom na vida. O judeu só é considerado bom, André, quando ele começa alguma coisa e termina. Quando Jesus ele fala que ele não é bom, ele não tinha morrido ainda. Ele não tinha terminado ainda a missão dele. Quando ele morre e ressuscita, aí ele fala, agora eu sou bom. Agora eu sou bom pastor. Aulas. Entendeu? Aulas. E aí, dentro do capítulo do Gestalt, eu falo Gestalt Shalom, não é? Por quê? Quando você começa o que você termina, é método, Gestalt Shalom. Quando você termina o que você começa, qual que vai ser o sentimento para tua frequência? Sentimento de paz. Gera paz, né? Gera paz. Aí a gente vai pro significado de paz no hebraico, que tá no livro e tá conhecido nacionalmente, isso e tá no nosso livro. O que quer dizer paz? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Ou seja, quando eu começo e termino o que eu comecei, eu vou ter a sensação de que nada na minha vida vai estar mais quebrado, nada vai estar mais faltando e nada mais vai estar fora do lugar. Gestalt Shalom. E eu declarei sobre a vida de vocês, 2026 será um ano de Gestalt Shalom. Tudo que você começa, você vai até o final, isso vai te dar paz em todas as esferas da sua vida. Sua frequência, ela vai ser outra através daquilo que você começou e vai até o final. Show de bola. A sensação que traz quando você termina uma coisa, quando você conclui um objetivo, é justamente essa, é uma satisfação, é algo até hormonal, espiritual, exatamente. Um gestalt que eu tô fechando, por exemplo, eu trabalhei com luta a minha vida toda, fui professor de MMA, viajei o Brasil inteiro com atletas, enfim, formava atletas e a minha formação dentro da luta, eu sou faixa preta de Muay Thai. Mas pouco depois do Muay Thai, eu comecei o Jiu-Jitsu. Mas como a minha equipe era de MMA, né, de Vale Tudo, eu treinava pouco de kimono. E para você se tornar um faixa preta de Jiu-Jitsu, você tem que treinar de kimono, você tem que treinar, tem que cumprir ali coisas, né, passar de faixa, enfim, tem que ter constância ali para você poder realmente, né. E depois que eu parei essa carreira, eu parei geral. E eu me tornei um faixa preta de Muay Thai, e né, hoje eu sou faixa roxa de Jiu-Jitsu. E isso, há uns anos atrás, queimou no meu coração. De quê? Eu falei, cara, tantos anos e hoje eu não sou um faixa preta de Jiu-Jitsu? Não, eu vou virar um faixa preta de Jiu-Jitsu. Olha só. Voltei a treinar, voltei para a sala de aula, né? Voltei a ser aluno, entrei para uma equipe, cumpro meus treininhos durante a semana, participo dos exames de graduação, dos seminários, para que realmente eu conclua, né, esse gestalt na minha vida de ter, cara, 14, 15 anos ali de Jiu-Jitsu e não sou um faixa preta. E, cara, pode ser vaidade? Não sei, mas é um objetivo que eu criei porque, cara, é mais uma formação. A luta, ela é uma formação. E vai te trazer paz, não vai? Vai me trazer paz. Quando eu chegar nisso, eu falo, cara... É o sentimento de pertencimento a eu concluí o que eu comecei. Isso não tem preço. Exato. E aí, isso entra no resultado daquilo que muitos empresários, muitas pessoas precisam fazer, que é a energia do hoje é para hoje. Qual que é o resultado do Gestalt? Você usar a tua energia do hoje para hoje. Porque se você não usar a tua energia do hoje para hoje, você se torna um procrastinador. Ah, quero pegar a energia do passado, se torna um depressivo. Quero pegar a energia do futuro. Ah, como que vai ser? Como que será? Se torna ansioso. Então, comprovação científica. Ansiedade, depressão, procrastinação. Falta do mau uso da sua energia. A Bíblia fala isso. O que a Bíblia fala? Em todas as religiões. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de amanhã já está estragado. O maná era hoje. O que você tem que fazer hoje, tem que fazer hoje. Então, vamos lá, ferramenta comercial. Chega no teu comercial, faz o follow-up hoje. Faz as ligações hoje. Exatamente. Tudo que você tiver que fazer hoje, faça hoje. Por quê? Porque a energia de hoje é para hoje. Se deixar para amanhã, perde o time. E isso vem também para colaborar com a constância. Sim. Porque isso te traz uma sensação de responsabilidade. Sim. Na luta é isso. Às vezes, é um treino que eu não quero ir, mas, cara, eu vou cumprir porque eu tenho esse objetivo. E é um objetivo claro. Falando agora no empreendedorismo, time comercial. Cara, time comercial, a gente adotou um ritual de matinais diárias. Então, todos os dias, a gente abre às 8,
às 9 a gente para, das 9 às 10 a gente para de vender. A gente se reúne com todo o time comercial. Pessoal do digital, pessoal do negócio físico e os nossos franqueados. Se tornou um ritual. Um ritual. Então, assim, é inegociável. 9 horas da manhã, a empresa fecha, a empresa para. Não, produção tá tocando, financeiro tá fazendo o trabalho dele, não interessa. Mas o comercial, que na minha opinião é o setor, acho que mais É importante o oxigênio da empresa. Exatamente. Cara, a gente não abre mão. Por quê? É 1 hora de treinamento, de objeções não quebradas do dia anterior. Por que ontem bateu meta? Legal. Por que bateu meta? Cada um aí dá um feedbackzinho. Ah, não bateu meta por quê? Dá esse feedbackzinho. Corrige o que errou. Excelente. Pega o que acertou, potencializa o que acertou. Vamos fazer de novo agora 2 vezes mais. Isso aí. E, cara, virou ritual. E aí, cara, é difícil um mês que não bata essa meta, né? Ou seja, isso é o teu ritual de alta frequência. Faz sentido que isso equaliza a frequência das vendas? Que isso equaliza a frequência do time comercial? O time sai de lá querendo dominar o mundo, morder o computador É isso aí. Sai da frente. Então, esse é um ritual. Então, na sua empresa, na sua vida, faça rituais. Por exemplo, um ritual de vida pessoal. Acorda 1 hora antes, vai caminhar, tira açúcar, comunica vitória. Aqui eu ensino a fazer comunicando vitória. Sabe o que é comunicando vitória? Duvido que você não fizer todo dia durante um mês, a tua frequência não vai mudar. Leva 30 segundos. O que é comunicando vitória? Você vai falar assim, ó. Eu sou filho de Deus. Eu sou intencional. Eu sou criativo. Eu sou abundante. Eu sou próspero. Eu sou saudável. Eu sou alta frequência. Todo dia você vai falar isso. Mas você vai falar com voz poderosa. Propriedade. Com propriedade. Cara, todo dia você tá falando. A gente implementa isso nas empresas, André, e o empresário chega em mim e fala assim, Samuca, é absurdo. Não tem mais atestado na empresa. Porque tá todo dia o colaborador... Cara, eu trato de empresas que tem 200 colaboradores, 1.000 colaboradores. O nível de atestado cai absurdamente. O nível de criatividade do time aumenta absurdamente. Por quê? Porque tá todo dia a pessoa profetizando. Eu sou saudável, eu sou intencional, eu sou criativo, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou alta frequência. Maravilha. Então é diferente começar o dia do que você começar o quê? Murmurando, reclamando, baixando a tua energia. É totalmente diferente. É o quê? É método, é ritual. É equalizar a sua frequência, aquilo que você quer que aconteça de fato e verdade no mundo físico. Maravilhoso, maravilhoso. E, cara, poucas pessoas eu parei pra ouvir falando de cultura. Porque cultura virou, cara, hoje todo mundo fala de cultura, todo mundo, porque tem que ter cultura, porque a cultura manda no jogo, porque a cultura é isso, porque a cultura é aquilo. E a tua visão ali de cultura foi muito legal, por quê? Porque não é uma coisa, como é que eu posso dizer? Não é engessado, né? Então, assim, eu vejo, se você não tá dando certo porque você não tem cultura. Mas ninguém explica ali o que é cultura, porque falar, influenciador, né? O pessoal vai dando ali, você tá no Reels ali, o pessoal começa, cara, não sei o que é por causa da cultura, faça isso pra sua cultura, não sei o que é a tua cultura. E aí quem não entende, fala, cara, o meu problema é cultura. Mas o que você entende sobre cultura? O que você consegue passar pra essa galera? E principalmente, pra aquele cara que é um eu presa. É ele mais um ou dois, ou um familiar ajudando, ou aquele cara que às vezes não tem, né, um mapa estrutural ali da empresa e não tem todos os setores bem detalhados, né, aquela coisa bonitinha. Para esse microempreendedor ou médio empreendedor que fatura ali até seus 50, 100 ali no máximo, que muitas vezes é a bagunça ali, mas eu entendo essa galera, porque meu público, tem muita gente assim, cara, mas se eu parar 1 hora do meu dia pra rotina comercial, cara, meus clientes me matam, eu não dou conta, né? Então, assim, fala um pouquinho de cultura, é muito legal, pode dissertar sobre isso, mas fala de cultura pro cara que não tem essa disponibilidade para se ter uma cultura bem estruturada. O que é cultura, assim, no fio do bigode para esse cara implantar amanhã? Na verdade, o problema da sua empresa ou a solução da sua empresa não é a cultura, é a sua frequência mediante aquilo que você faz dentro da empresa. E a tua frequência é a cultura da empresa. Eu cheguei um dia no diretor e falei, qual que é a cultura da sua empresa? Ele falou assim, a gente não tem cultura. Eu falei, essa é a cultura da tua empresa. Não ter cultura é a cultura da sua empresa.
O que é cultura? É o DNA da tua empresa. É o jeito de você fazer a sua empresa. É a forma que você trata os seus colaboradores. É o seu jeitão de fazer a empresa. Cultura nada mais é que o DNA, é vestir a camisa da tua empresa. É de forma materializada aonde você está, que a gente pode chamar de propósito, é aonde você quer chegar, a gente chama de visão, e os pilares comportamentais, as diretrizes que são inegociáveis, pilares inegociáveis da tua empresa, que a gente chama de valores. Então, quando eu falo que tudo que acontece a gente coloca a culpa na cultura, nada mais é do que a gente colocar a culpa no quê? Na frequência que está a tua empresa. Se é numa cultura em alta frequência ou em baixa frequência. Então, o que é o estabelecimento de cultura na tua empresa? Nada mais é do que você deixar claro para o teu colaborador, para o teu fornecedor, até para o teu cliente, o que você acredita, o que é permitido dentro da tua empresa. O que é inegociável. O que é inegociável, o que não pode se fazer e no que a gente acredita, aonde a gente quer chegar. É muito mais simples do que a gente acredita, mas as pessoas acham que cultura é o quê? Colocar um quadro na parede com missão, visão e valores, e não é isso. É você viver na prática o que você prega. É você colocar em evidência através de ações, através da sua frequência transformacional na vida primeiro dos seus colaboradores, aquilo que você prega, aquilo que você acredita. Faz sentido? Faz sentido demais. É reflexo do dono o tempo todo, né? Reflexo de quem tá com o papel, com a cadeira, como é que você falou lá? Com a cadeira mais difícil, a cadeira mais pesada. É. A cadeira mais pesada é a que a gente tá, é de liderar, é de tomar decisão. Tomar decisão não é fácil. Cadeira decisória. E, cara, pegando esse gancho, né, de é reflexo do dono, a cultura é reflexo ali do diretor, do líder e tal, uma frase muito legal que eu ouvi lá, que foi até na mentoria do André Castro, ele falou assim, o olho do dono engorda, daí todo mundo gado. E a galera tem a sensação de que o dono tem que estar lá, ele fazendo, ele mexendo, ele produzindo. E aí ele falou assim, cara, presta atenção nessa frase. É o olho do dono que engorda o gado, e não o braço do dono, né? E isso mexeu muito comigo, porque eu me vi até pouco tempo atrás, eu era esse cara. Eu era o cara que, cara, já tinha ali um faturamento legal, já tinha equipe pra caramba, mas eu era assim, sai da frente e deixa que eu faço. Você não delegava. Não delegava. E essa era a sua cultura. Era a minha cultura. E você vibrava nessa frequência. Exatamente. Faz sentido? Faz sentido. Aí quando você delega, quando você entende que você não deve ser mais o braço, mas o olho, você sair e entrar na posição do estratégico, sair do tático e entrar no estratégico, o jogo muda. Eu coloquei assim, entre tático, estratégico e operacional, né? Eu trouxe ali para exemplificar, para a comunicação ser geral, independente do nível ali, né, da função da pessoa, né? O operacional como o pessoal que executa, né? O tático, eu joguei os encarregados, né, no nível tático. Então tem encarregado para cada setorzinho ali, a cada 3, 4 pessoas tem um encarregado. E com muita dor no coração e com muito sacrifício, né, eu precisei me posicionar e ir para esse estratégico. E foi o que possibilitou eu conseguir fazer outras coisas, né, e continuar trabalhando, e continuar participando, continuar gerindo, né. Aí o pessoal tem medo, mas eu vou contratar, vai inflar minha folha. Eu tenho uma cultura, né, algo meu, né, que, cara, eu contrato para crescer e não espero crescer para contratar. Porque, cara, eu tinha medo. E eu ouvi essa frase uma vez e, cara, é impressionante. Nenhuma pessoa que eu contratei, por pior que ela fosse, e talvez hoje já nem esteja mais, nenhuma não se pagou. Porque se paga, principalmente com direção. E aí, quando eu me coloquei na parte, né, do estratégico, quando eu saí dessa coisa de... precisei confiar mais nas pessoas. Ninguém vai fazer como eu faço. Não tem como. É que, na verdade, o empresário tá na bandeira do Brasil invertida. Progresso, depois ordem. Você já tá em outra frequência. Você tá na ordem e aí você faz o progresso. O que é a ordem no teu caso? É gestão. Exatamente. Gestão prática. Você coloca método, você coloca rituais. Você já tá nessa frequência da bandeira do Brasil certa. Ordem e aí você progride. Mas não é fácil. Não. É desafiador. É desafiador. É desafiador. Exatamente. Porque
eu tinha essa coisa, e eu uma vez numa terapia, eu falei assim, mas eles não fazem como eu. Ela falou assim, nunca vão E fazer. nunca vai fazer. Mas tenta treinar a pessoa pra fazer 90% do que você faz, 85%, Você tem que treinar para eles terem sentimento de dono. Lembra que eu disse lá? Sempre. Porque se eles tiverem cabeça de dono, eles vão abrir o próprio CNPJ e sai fora. É verdade. Então, eu não preciso exigir. Cara, quando a gente, como empresário, a gente entra na frequência que eu não devo exigir cabeça de dono, mas sim sentimento de dono, a frequência muda. Por quê? O que é o sentimento de dono? Eu devo exigir que ele absolva e ele pratique o quê? A cultura da empresa. Então, somente. Praticou a cultura, entrou nessa frequência, o resultado vai acontecer. Se pagou, deu lucro, deu ROI, acabou. Tranquilo, dá pra escalar desse jeito. Dá pra escalar desse Pra jeito. escalar desse jeito e é muito bacana. Pessoal, aqui é só um pouquinho do que a gente vê lá, né? Eu tô passando aqui pra já abrir um pouquinho essa curiosidade, talvez, mas, cara, seria um papo aí pra um dia inteiro, como foi lá, né? Como foi lá, 20 horas de imersão, aí. totalmente prática. E já vou deixar aqui pro teu pessoal, quem quiser participar dessa imersão, pode entrar lá no nosso site, tá? www.grupoaltafrequência.com.br, se conectar lá com o nosso comercial, vai agendar uma call diretamente comigo pra gente entender se faz sentido pro teu momento, pro teu movimento, pra tua empresa estar com a gente também, nesse mesma imersão que você teve lá. Totalmente seleto. Seleto para empresários, ok? Seleto para empresários. Show de bola. Tratando todas essas áreas aí que precisam ser tratadas. O que mais chamou a atenção? Além de tudo isso que você disse. Cara, tá até aqui nessa página, aqui nas últimas anotações. Eu entendi não deixar Deus fora do negócio. Foi assim uma coisa que eu falei, cara, nunca esteve fora, nunca esteve longe. Mas vibra numa energia diferente. Diferente. E da mesma forma que é desafiador você se colocar no estratégico, delegar e esperar que essa pessoa performe bem ou o mais próximo de você possível, é o mesmo sentimento de quando você fala assim, cara, eu vou tirar do meu esforço, eu vou descansar e isso aqui eu vou entregar na mão de Deus, porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, eu tenho... né, enfim, aí você começa a você começa a pirar, você fala, meu Deus. Isso que você falou é no campo espiritual. Vamos trazer para o campo científico, para o cético aqui, ou para o analista? Eu falo isso dentro do livro. Você atrai o que você? Vibra. Quando você vibra nessa frequência, você começa a atrair pessoas que estão nessa mesma frequência. Dificilmente você vai aceitar uma pessoa na sua vida ou na sua empresa que não está vibrando na mesma frequência que você está. É incongruente, não faz sentido. E Samuca, eu terminei, né, essa mentoria com uma frase que foi até uma ex-mentorada, não, né, mas ela tinha feito a edição anterior do Select, ela falou lá no final, ela falou assim, relaxa, Deus vai apresentar os amigos dele para você. E eu escrevi aqui, ó, Deus vai apresentar os amigos dele para mim. O que é isso aí? Isso aí é o significado do verdadeiro network. O verdadeiro network é você se relacionar com Jesus. Porque se você se relacionar com Jesus, ele vai apresentar os amigos certos dele. Eu acredito que toda oração ela é respondida através de uma pessoa que Deus coloca no nosso caminho para nos colocar aonde a gente pediu para que ele nos colocasse. Então, toda oração respondida, Deus vai colocar uma pessoa-chave no seu caminho, que vai te impulsionar para você chegar nesse direcionamento, chegar nessa promessa, chegar nesse objetivo. E os amigos de Deus estão nesses lugares, né? Tony Robbins fala que nós estamos a um palmo de mão de qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do mundo. Fala o nome de uma pessoa conhecida aí. Qualquer nome. Pode ser um cara que eu gosto? Pode ser, vai lá. Cara, eu não sou um cara... eu até tive um momento com o Bigard lá na mentoria. Ele, tem lá mais de 100 mil seguidores, é um cara muito conhecido. Mas não é um famoso, né? Não é um artista. Eu não sou nada tiete. Nada, assim, cara. Pra você ter ideia, o meu esporte sempre foi luta, MMA. Cara, eu fui no UFC, que era a Copa do Mundo do meu esporte, cheio de famosos. Cara, eu dormi no UFC. Não, sabe, eu não tenho essa coisa da tietagem. Eu sou bem analítico na pessoa. E algumas pessoas, assim, eu falo, cara, eu quero conhecer essa pessoa, eu admiro essa pessoa, eu desejo conhecer essa pessoa. E o Big Hard foi um desses, cara. Eu cheguei pra ele e falei, cara,
eu te acompanho desde 2005, né? No Bola de Neve, desde a época lá e tal. Eu tinha 15 anos E tava um palmo. e tava um palmo ali. É isso aí. Qualquer pessoa que você falar vai estar um palmo de mão de qualquer pessoa. E começa a entender isso. E aí você começa a entender, cara, não é difícil você se conectar. Mas tem muitas conexões que tem que acontecer pelo quê? Pelo investimento, pela honra. Mas tem outras que Deus apresenta. Por quê? Essas que Deus apresenta é porque você já está no nível de se conectar e que você vai mais servir do que reter essa pessoa. Faz sentido? Demais. E eu posso testemunhar isso, o que aconteceu comigo nesses dias. Não sei nem se você chegou a ter essas informações, mas a gente saiu de lá, né? Tem o Murilo, que é o influenciador. Murilo, né? Sim. Ele, cara, você falou antes da mentoria, falou, cara, vocês dois aí tem né? Trabalham numa área muito próxima, um pode completar o outro e tal. Legal. E a gente saiu de lá com uma conexão, assim, absurda, gratuita e já de uma forma, talvez segura, né? Então, assim, é um cara grande na internet que viu valor demais naquilo que talvez eu falei ou que ele viu, que ele identificou, enfim, né? Enfim, pode não, já estamos, né, vendo algo para poder fazer juntos. E teve mais um cara, e essa foi sensacional. Ele pegou eu conversando com uma outra pessoa, explicando ali do meu negócio, e ele é um cara de muito relacionamento. Um cara assim lida com um número muito grande de pessoas do meio automotivo, né? Lojas e distribuidores e tal. Ele falou assim, cara, fala mais desse negócio aí pra mim. E eu comecei a falar. E, cara, a gente tem um negócio legal que, cara, é um ecossistema, porque vai desde do negócio físico, que aí vai para educacional e ensina as pessoas. Hoje a gente franqueou esse negócio, já temos algumas franquias ali em andamento, né? E já estamos nos tornando, e é outro testemunho também, uma indústria química de tinta, né, pro pessoal do nosso ramo. Então, assim, a gente vai fechando ali o ecossistema. E a hora que o cara olhou para isso, ele falou assim, irmão, você tem noção do que você tem na mão? E é o meu negócio. Um dia eu achei uma boa ideia, por isso fiz e por isso vem dando certo. E ele falou, não, você não tá entendendo. Isso aí, aonde eu transito, cara, isso é negócio de, cara, muitos milhões. E esse cara talvez estava numa frequência ou num ambiente diferente, com pessoas sabe, que estão em degraus maiores, que têm acessos diferentes. E ele olhou de cima e falou assim, irmão, você não tem noção. E, cara, a gente ficou 1h30 depois da mentoria conversando sobre isso. No dia seguinte ele estava lá visitando a empresa para entender mais. Enfim, vai sair muita coisa daí que seja uma validação de um cara com um conhecimento, uma bagagem absurda, né? Então, assim, Deus me apresentou os amigos dele ali. É isso. Me apresentou você, me apresentou eles, outras pessoas. O negócio da química, né? A gente tá para lançar a nossa linha de produtos. A gente já faz para nós, né? A gente formula, os alunos têm acesso, mas a gente quer transformar isso numa coisa industrial, uma coisa maior para distribuição nível Brasil, nível mundo. Tem muita gente fora do país que quer aplicar isso na Europa, Estados Unidos, mas a gente ainda não consegue tráfego aéreo, são licenças muito, né? Tem que ser algo. E essa pessoa falou assim, eu tenho uma indústria, uma distribuição, mexo com química, liga para esse cara e esse cara vai te dar todo o passo a passo que você precisa para facilitar e baratear todo o teu custo da tua operação. Fiz isso ontem, e hoje eu já reuni com o contador para montar a empresa no KNAI certinho, com tudo certinho. Cara, assim, ó, cortou um caminho que eu tava 4 meses já. Frequência certa. Frequência certa. É isso. A gente consegue e começa a entender que Deus começa a apresentar os amigos. Por quê? Porque você está o quê? Preparado para administrar isso que ele vai te dar. Cara, e esse é o network que você falou. O que é Deus apresentando os amigos dele para você? É o network exato, como tem que ser feito. Não é ir para Alphaville, não, e ficar indo sabe, em imersão para ficar
tentando se conectar com gente que não tá lá nem sabendo fazer o quê, né? Só porque virou um polo ali, eu frequento muito lá, eu já participei de vários e tudo. E, cara, tá cheio de chupinha ali querendo, né, de alguma forma, gente que paga caro pra ter acesso, e não é isso, cara. Pagar é digno, pagar é honra, é você tá ali, se pagar por estar naquele ambiente, mas o interesse tem que ser a última das coisas. Tem que deixar Deus apresentar, e não você comprar ingresso pra trocar 20 minutos Sim. de papo com essa Eu pessoa. chamo de conexões do céu. Então, existem conexões que são conexão do céu. E quando a conexão é do céu, o propósito, ele se alinha. O propósito, ele se complementa. Você entra naquele movimento do ganha-ganha. Você tá ganhando, mas eu tô ganhando também. Legal. Legal demais. E como vocês sabem, a gente tem os nossos quadros aqui, mas a gente já falou tanto e daria para falar muito mais. Eu vou partir aqui para algumas coisas que eu acho que é legal a gente saber do Samuel Souza, porque é história. E história ninguém compra, ninguém muda, né? E ela fortalece, ela valida, ela mostra que um dia, né, partiu de um princípio, né? E, cara, teve alguma guerra na tua vida até hoje, assim, que você tem orgulho de contar e dizer, cara, foi uma guerra e eu venci e sou prova viva para poder contar isso? Várias. Eu acredito que antes de fazer 100 mil por mês, eu acho que várias guerras passou, porque a gente pregava, emotizava, mas a gente já acreditava que a gente já estaria já nesse nível, né? E muitas dificuldades, eu já passei por muitas dificuldades, mas a gente conseguiu vencer, porque eu sou prova viva que alta frequência funciona. Eu sou prova viva que se você colocar em prática o poder da sua palavra, vai acontecer. Então, independente da guerra, de problema que todo mundo passa, Poder das palavras. poder das palavras foi o... Poder das palavras, poder da sua frequência e você não desanimar, cara. Eu acredito que, assim, esse negócio de falar assim, mas o diabo tá isso, o diabo tá aquilo. Cara, o diabo gosta de fazer essas coisas, mas eu acho que o maior diabo é o diabo interno, é o diabo do desânimo, sabe? É o diabo da procrastinação. Às vezes o diabo até fala assim, nossa, mas o povo tá tudo colocando culpa em mim e eu não preciso fazer nada. O diabo Tá mais fácil a vida dele hoje? tá muito mais fácil, o diabo tá muito mais cômodo, porque a pessoa, ela se lasca sozinha, né? Ela se atrapalha com as suas próprias palavras, né? Ela estraga o plano perfeito, né? Trocando o propósito por qualquer proposta. Então isso é muito, a gente precisa olhar pra dentro e falar assim, cara, o que eu tô trocando aqui? Eu tenho um objetivo, eu tenho um grande propósito. Eu não posso deixar nenhuma proposta ser maior do que isso. No tempo certo vai acontecer. E eu preciso estar o quê? Na frequência da percepção. Qual que é o momento certo? Qual a porta certa que eu vou entrar? Quem são as pessoas que eu devo me conectar? Porque nem toda pessoa de conexão é para você se conectar. E um amigo nosso em comum me falou uma coisa que você falou, cara, me veio assim tão claro na cabeça, e eu tenho certeza que ele deve ter lido esse livro aqui e visto nisso. Porque eu te conheci visitando a casa desse cara, legal. e esse livro tava em cima da estante, assim, do rack, do lado da televisão, a gente batendo papo, assistindo TV, falei, alta frequência, cara. Alta frequência. Falei, ô Júlio, deixa eu ver esse livro aí, o que é isso aí, cara? Pastor Júlio. É isso aí. E aí comecei a folhear o livro, falei, cara, isso aqui é interessante. E o Julião já tá vibrando em outra frequência. Cara, e sabe qual frase que ele falou? Porque ele é um músico de altíssima qualidade. Excelente. Morou na Espanha, tocou em vários lugares. Grita pra caramba, mas o homem é bom. Amamos você, Julião. Abraço, Julião. E, inclusive, segunda-feira tem um churrasco lá na casa dele. Boa. Pra isso ele não convida. E ele falou assim, numa transição ali de ministério, eu falei, cara, mas que sentido faz isso? Ele falou, irmão, eu vivo por propósito, não por proposta. Proposta de viver o pastoral, né, em várias igrejas, em tocar isso, aquilo. Isso aí, cara, tem de monte e não é aí que eu quero entrar. Eu não estou aonde ele está hoje, né? Ele falou assim, eu não estou por proposta. Estou por propósito, porque acredito que Deus me colocou aqui. E os amigos de Deus novamente, né, sendo apresentados, porque ele chegou lá,
a minha liderança lá, o meu líder, recebeu ele lá com um abraço e ele falou, cara, eu fiquei por causa desse abraço. Uau. E ele foi pra nossa célula, começou a tocar na nossa célula, enfim, e começou a fazer um processo Começou de o movimento. renovo, começou, sabe, cara? E aí a gente se conectou na célula, e daí na célula viramos amigos de frequentar a casa, minha mulher viaja com a mulher dele, e cara, eu lá vi o Alta Frequência veio o Samuel, e é os amigos de Deus sendo Isso aí. apresentados e colocados nessa roda. Não é Meu nada Deus. forçado, Não né? é nada É forçado. natural. Não é nada forçado. E algum all-in, assim, se chegou algum momento que você deu algum all-in e falou, cara, eu tenho essa ficha aqui, ou essas fichas aqui, eu vou jogar tudo nessa aqui porque ou é aqui que Deus mandou, ou é aqui que eu acredito. Teve algum que você falou assim, cara, é o all-in. Tem que dar certo porque tem que dar certo. Cara, eu acho que eu tô nesse movimento do alta frequência. Esse é o meu all-in, né? Porque até 2, 3 anos atrás eu falava muito sobre isso, mas eu falava em outra linguagem. Então, por ter um mestrado, eu tenho 2 graduações, 3 MBAs e um mestrado em inteligência emocional corporativa, eu falava muito de inteligência emocional. Então eu falei, cara, o que eu posso me diferenciar para ser número 1, para ser único? O que Deus pode me dar que é uma coisa minha, que eu não precise modelar e nem copiar ninguém para que seja único? Então foi onde Deus me deu alta frequência. Então eu caminho em todas as vertentes, a parte de mapa de frequência vibracional, a parte de energia, a parte espiritual, a parte de processo, a parte estratégica, a parte de cultura. Eu consigo navegar em todos os caminhos, mas usando essa linguagem. Então eu acredito que eu tô nesse movimento. A alta frequência tá em tudo, né? Eu tô Tudo isso que você falou. tudo, eu estou apostando tudo nisso. Eu acredito que isso, André, de todo o meu coração, eu acredito que a alta frequência vai transformar muitas pessoas. Eu acredito que isso, se a pessoa se permitir entender isso, vai transformar muitas pessoas. Cara, eu quero puxar aqui para antes da gente continuar nos quadros, uma coisa, eu digo por experiência própria e não me orgulho disso, mas é algo que, época antes da pandemia ou na pandemia, o mercado digital ficou, cara, asqueroso de gente com promessa milagrosa e enganando as pessoas na cara dura, assim. E muita gente sem informação caía, cara. Caía. Grandes influenciadores ficaram multimilionários nesse período. As pessoas estavam fragilizadas e tudo que estava ali era uma verdade absoluta, né? Principalmente a pessoal que tem menos informação. E lá atrás, eu peguei um ranço, um bloqueio com quem era dessa linha. Fique Milionário, a Era Coach, que veio assim absurdamente, né? Mas eu tava no degrau daquelas pessoas. Eu vinha de uma quebra muito grande, eu vinha de nós estávamos numa pandemia e, cara, devastou ali. Meu pai faleceu na pandemia de Covid, então foi um trauma gigantesco. Quando acabou a pandemia, eu saí quase que um militante contra esse tipo de coisa. E eu falava assim, esses caras não vivem minha realidade, esses caras falam que tem que... É o famoso lá, acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, não só isso, né, mas assim, pro pessoal entender. E cara, eu demorei pra entender o que tinha por trás dessas palavras, dessa mensagem. Porque tem muito picareta? Lógico que tem, mas tem muita gente de verdade, tem Sim. muita gente boa. E eu me permiti, de um tempo pra cá, e isso veio através de pessoas que estavam com acesso acima do meu, né? E me mostraram uma nova realidade de que era possível. E aí a gente vai desenvolvendo e a gente entende que, cara, muita coisa é real, muita coisa dá certo, muita coisa é aplicável e, como você falou, eu confio na alta frequência, isso é meu brand, é meu produto, é meu estilo de vida, porque é isso e é isso. Mas agora eu vou falar por mim. Às vezes eu me deparo com alunos, pessoas, seguidores, e essa galera às vezes fala assim pra mim, pra você é fácil. Pra você é fácil falar de cultura, pra você é fácil falar de fluxo de caixa, pra você é fácil falar de marketing digital, porque você tem uma boa comunicação, você é um cara criativo, você estudou,
Porque eu tento desenvolver o lado de que o mercado digital é para todos, sim, cara. Do pequeno, do médio e do grande empresário tem que se posicionar. E o fato de eu conseguir me libertar de crenças que eu tinha com relação a isso, me posiciono, uso de tudo, né? Então, assim... Modelo. E, cara, como que a gente vai falar para uma pessoa que tem esse... Não digo preconceito, mas esse bloqueio contra esse tipo de coisa. Ela acha que se assim crescer assim, vou morrer assim. Então, às vezes, quando eu me deparo com pessoas assim, cara, é difícil colocar na cabeça dela que ela pode mais, que existe um mundo lá fora, que existe da ponte pra cá, que existe algo melhor pra ela. Se trouxer pro espiritual, aí eu me encho de argumento, eu falo, porque realmente o que Deus tem pra nós é a Terra Prometida. Aqui e lá, sabe, tudo o plano de Deus, né? Mas quando fala da parte do empreendedor, do pequeno, daquele cara que tá lutando, que tá ralando, que, pô, cara, às vezes vende almoço pra comprar janta. Esse cara é muito difícil entender esse outro lado. Mas, quando ele confia numa pessoa e essa pessoa mostra, esse cara vira o teu evangelista. É isso aí. É o que tá acontecendo com você, concernente à alta frequência. Você se tornou o evangelista do negócio. Eu costumo falar o seguinte: você não deve convencer a pessoa sobre Cristo, sobre Jesus. Quem é que convence? Espírito Santo. Alta frequência é a mesma coisa. Você não deve convencer, você deve mostrar. A pessoa tem que dar um passo, estar no lugar certo, com as pessoas certas e com a expectativa certa. Estando no ambiente certo, ela vai receber a mensagem. Se não fizer sentido para ela, foi motivacional. Se fez sentido, foi ativacional. Resultado, transformacional. Maravilha. Então, fica aqui o recado, né, para você que às vezes tem algum tipo de bloqueio com um conhecimento qualquer. Você só quer um conhecimento técnico, às vezes, para fazer algo. Você não se preocupa em ser algo e se tornar algo, né? Isso é muito importante entender esse momento, porque realmente, cara, quando você se permite algumas coisas, quando você se permite entender por que uma pessoa fala isso, pô, cara, não julga, não é pra ela é mais fácil, tá falando de fora, você não vive minha realidade. Beleza, isso, cara, eu já passei por isso. E às vezes a gente tem, sim, um sentimento ruim de que, cara, pô, você fala porque você não sabe, porque você não vive o que eu vivo. Mas, cara, se permita entender um pouco mais, se permita, sabe, inteligência emocional, é algo verdadeiro, não é só um termo de internet. Muita gente banaliza isso, mas é real, cara. Então, assim, se você hoje tá nesse momento de, cara, pra você é fácil, julgador, murmurador, cara, eu te convido a realmente, cara, entender como funciona o cérebro, como funciona o espírito, como você consegue ser uma pessoa melhor. Porque o que a gente vende não é uma vida fantasiosa. Cara, poucos vão ficar milionários, menos ainda vão ficar bilionários, mas o que eu bato na tecla, dá pra ter uma vida melhor e tá na tua mão, principalmente com a internet, principalmente com as ferramentas que a gente tem hoje, mas o que trava é aqui. E assim, André, o pensador fala, é insanidade querer resultados diferentes fazendo as mesmas ações. Então, a pessoa que fala, mas para você é fácil porque você tem a comunicação, para você é fácil porque você tem o método. Para mim pode ser fácil, o que eu faço? Te contrato. Você se torna meu mentor, faz acontecer, o resultado vai vir. Só que as pessoas não querem contratar. Não. As pessoas não querem contratar o método que tá dando certo. Faz sentido? Faz sentido demais. Faz sentido demais. Vamos lá. E quem é os caras que você parou pra ouvir, você falou, cara, eu vou olhar pra esse cara e vou copiar ele, ou modelar ele, ou falar assim, cara, o que esse cara diz é real. Quem foram ali seus mentores, suas referências, né? Que moldaram ali a tua mentalidade, que te encorajaram a realmente percorrer esse caminho, ir para essa carreira, ir para esse lado e ser quem o Samuca é hoje? Hoje eu tenho alguns mentores próximos a mim, desconhecidos, privativos meu, que eu não falo quem são, mas a nível nacional eu tive já Tony Robbins, Daniel Goleman, Thiago Brunet, Augusto Cury, Masaru Gata, que é o prefaciador do meu livro. Masaru Gata é um japonês de 80 anos que é o pai do alto impacto no Brasil.
treinou o Wendel Carvalho, treinou o Marcos Marques, treinou Érico Rocha, treinou os grandes e é um dos meus mentores. Essas pessoas. Que legal, cara. Mas hoje eu tenho vários mentores conselheiros para cada área. Eu tenho para parte financeira, para parte estratégica, para parte espiritual, para parte de casamento familiar. Eu tenho mentores pontuais para aquilo que eu preciso. Eu costumo falar o seguinte: antes de tomar qualquer decisão, eu tenho alguns crivos. Primeiro crivo meu, passa por Deus. Anota essa aí. Primeiro, passou por Deus, ok. Segundo, se não passar pelo segundo, lascou, passa pela minha esposa. Passou pela minha esposa, passa pelo meu mentor. Passou pelo meu mentor, pelo meu psicólogo. Passou pelo psicólogo, aí eu tomo a decisão. Olha aí, ó. Porque se Deus falou, ok. Se minha esposa falou, eu vou ter paz. Se o meu mentor falou, ele me deu um direcionamento. Se o meu psicólogo aprovou, é porque eu vou ter equilíbrio emocional e peso espiritual para aguentar o baque do negócio. Então são 4 movimentos que eu sempre tomo rumo sobre isso e eu sempre coloco em prática e der certo. Tá aí, pessoal. O método para você... É o método. Como tomar uma boa decisão. É um método. Passa por esses estágios aí que se tiver tudo de acordo, toma a decisão, porque quando essas coisas estão em concordância, é muito difícil dar errado. É muito difícil dar errado porque foi validado. Exatamente. E, cara, pra gente fechar aqui antes do nosso quadro principal, vamos lá. Que esse aqui é o ouro, tá, pessoal? Esse aqui é onde eu te faço uma pergunta, né? Para você realmente dar um direcionamento específico, sabe, empresarial. Rápido. Cara, para que a pessoa realmente... Se você pudesse compilar tudo ali dentro de um método para falar em 1 minuto, cara, um passo a passo, uma filosofia, uma visão única, um mapa mental, um ensinamento profundo, não sei. Mas se você fosse dar um conselho agora rápido assim, gente, faz isso que vai dar certo e a pessoa vai ficar com esse corte aqui, vai aplicar e vai ter resultado desse episódio aqui. Você tem dons, talentos e habilidades que só você pode fazer e dentro disso você tem que ser intencional, porque se você for casual, você só vai fazer com uma troca. Você tem que ser intencional e não condicional, porque senão, se você for condicional, você só vai fazer o que você está querendo fazer com uma barganha. Você precisa mudar a sua frequência e dentro da sua frequência entender que existem pessoas que dependem do que você está fazendo. Existem pessoas que dependem do teu sim, do teu eis-me aqui. Você precisa entender de fato e verdade que aquilo que Deus deu para você, confiou nas suas mãos, só você pode executar. Frequência muda ambiência, a tua energia do hoje para hoje. Se você começar e se você terminar tudo que você começa, você vai ter paz. Se você tiver paz, você vai ter mais equilíbrio emocional. Tendo equilíbrio emocional, você vai saber quem você é, você vai se motivar, você vai se autocompreender, você vai ser empático mais com as pessoas e você vai ter um espírito de liderança muito mais produtiva. Tenha sobre você a cultura da extraordinariedade, porque se você quer ser bom, você vai ser igual todas as outras pessoas. Seja ótimo, porque se você for ótimo, você entra no espírito da excelência e da extraordinariedade. Não leve isso como motivacional, leve isso como ativacional para se transformar em todas as esferas da sua vida. E o mais importante, não existe método, não existe dinheiro que supere uma família abençoada e próspera. Você pode ter o CNPJ mais próspero que for. Se você perder a sua família, você perdeu tudo. Então invista no bem, no ministério, no chamado, na empresa mais preciosa que é a sua família. Porque se você fizer isso, a sua família vai te dar energia para você mudar outros ambientes. A sua família vai te dar posicionamento, autoridade e vai deixar um legado daquilo que você faz na terra e daquilo que você possui na vida de outras pessoas. Então, você vibrar nessa nova frequência, você entender que isso pode fazer a diferença na sua vida financeira e na vida das pessoas é transformacional. É isso. Uma mentoria dentro de um corte. É isso aí. Resumindo, pega esse ouro aqui. Método alta frequência. Pega esse ouro, estuda ele, anota ele, pratica ele, que de tudo aqui que você falou, acredito que se resume nesse corte, nesse momento. E para a gente encerrar em altíssima frequência, da mesma forma que a gente começou, a gente vai terminar. A gente tem aqui o nosso quadro final, que não é bate-bola, não é jogo rápido, mas é bate-meta.
Isso aí, Porque boa. aqui, né, o objetivo final é bater meta. Então, Samuca, vamos lá. Em poucas palavras ou em uma palavra, tá? São 10 perguntas e Vamos vamos lá, lá. rufa os Jogo tambores. rápido. Vai lá. Um princípio inegociável. A honra. Fé pra você é Honrar a Deus. sua maior inspiração nos negócios. Roberto Justus. A maior mentira que você já ouviu sobre dinheiro. Que dinheiro é fácil. O maior erro que você já cometeu. Essa é boa. Não filtrar as coisas. Eu acredito que a gente tem que filtrar e entender qual é o momento certo de falar as coisas para as pessoas certas. Senão a gente pode perder verdadeiras amizades. Sorte é Sorte é ter Cristo. um livro. Bíblia. A maior crença limitante que você já destravou. Isso não é para mim. Sucesso em uma palavra. Família. Sua maior meta. Alta frequência, ser conhecida mundialmente e transformar milhares de pessoas. Samuca Souza, senhoras e senhores. Tamo junto. Meu irmão, que episódio, Gratidão. que aula. Cara, vai ser difícil dormir essa noite. Tô com a mesma sensação de quando eu saí lá do Select. Vamos fritar tudo, é isso Porque, aí. cara, agora é botar em prática, turma. Aqui o que vocês receberam do Samuel, de Deus, para esse episódio foi algo dos céus, tá? Algo totalmente praticável, aplicável, replicável e, cara, conhecimento de altíssimo nível. Então eu peço que você siga o Samuca nas redes sociais, vai aparecer aqui. Siga o nosso perfil Metanoia Podcast. Cara, se inscreva no nosso YouTube, pessoal. A gente está começando um projeto absurdo para transformar realmente vidas de quem quer vencer e de quem quer percorrer um caminho até chegar nos seus objetivos. Então, tudo que a gente quer aqui é trazer para você uma transformação de mente, uma metanoia, aonde a gente aqui vem com métodos, vem com estratégias, vem com depoimentos e provas de que realmente, quando você muda a tua mentalidade, quando você muda a tua frequência, o resultado vem, o resultado acontece. E esse foi mais um episódio do Metanoia Podcast. Obrigado.